Bom, então, muito bom dia a todos vocês aí, pessoal da turma 20/CDD03 de São José do Rio Preto. Professor Bruno Steffens aqui diretamente de Franca para mais uma aula da semana para vocês, tá bom? Sejam todos bem-vindos aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, pergunte no grupo. Daqui a pouquinho eu abro o áudio para vocês fazerem perguntas aqui da aula, quem tiver pergunta. E não deixar de responder o formulário, tá? Sempre lembrando que o formulário toda semana aí, para vocês terem a frequência, a nota de vocês, tá bom? Muito bem. Pessoal, vamos dar continuidade nas nossas aulas aqui. Hoje vamos falar sobre um assunto aí que muitas de vocês vão trabalhar, vão poder aí ter uma experiência, vão poder conhecer e vão trabalhar quando tiver com um paciente, dependendo se for criança, dependendo se for um idoso. É um probleminha muito comum que acontece com essas pessoas, principalmente as mais acamadas. Vamos falar que as acamadas aí, elas têm uma probabilidade maior de desenvolver esse tipo de problema que eu vou estar falando para vocês hoje. Tá legal? Vou compartilhar a tela aqui. É o capítulo 5 do livro capítulo 5 do livro Saúde e seus Cuidados, tá? Que vai falar aí sobre a encoprese e a enurese. Tá legal? A Esmeralda já viu esse capítulo aí, a gente conversou agora há pouco. É até bom que ela vai dar uma revisadinha, né? Eu pego aí os capítulos do livro, como eu não sigo a ordem certa do livro, para a gente falar primeiro de doença psicológica, depois das doenças físicas, depois de toda a parte de primeiros socorros. Então, tudo isso aí para deixar o livrinho mais organizado. Então, o capítulo 5 do livro Saúde e seus Cuidados vai falar sobre encoprese e enurese. Essas palavras podem parecer estranhas para vocês, mas vocês vão entender o significado. Olha só essa figurinha desse menininho aí, ó. Já dá para entender o que pode ser, tá bom? Então, a encoprese e a enurese acontece bastante com pacientes, principalmente os pacientes acamados. Então, pacientes acamados, eles costumam sofrer desse tipo de distúrbio, tá bom? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre ele hoje. Lembrando que semana passada a gente falou sobre o papel do cuidador, a questão do cuidador profissional e os tipos de preparação que o cuidador tem que ter. Aqui é quando o cuidador vai atender o paciente em domicílio. Então ele tem que ter uma preparação, principalmente a preparação técnica, tá legal? Até comentei isso lá no formulário, qual é o tipo de preparação mais importante, e a resposta era a preparação técnica, tá bom? Que o cuidador tem que ter aí. Ele tem que ter todo o conhecimento, toda a parte ali de desenvoltura, para levar aí ao paciente os melhores cuidados possíveis. E hoje vamos falar aí sobre o significado de encoprese e enurese. Eu vou estar falando as principais causas desse tipo de problema e o tratamento. E como sempre, o papel do cuidador. O que vocês aí devem fazer quando estiverem perante um paciente com esse tipo de problema. Vocês estão vendo aí na foto aí, ó, da imagem que está aparecendo na tela de vocês, que tem uma criança que fez xixi na cama. É a típica característica aí da enurese. Vamos começar com a enurese primeiro, depois a encoprese, tá bom? Então, olha só, é praticamente isso que vocês estão vendo aí na tela. A enurese é esse hábito de fazer xixi na cama durante o sono. Por isso que eu falei, acomete muita criança e também idoso, né? Na maioria dos casos, acamados. Então, é aquela questão da criança estar fazendo xixi direto, constantemente na cama. Por que ela faz isso? Por que ela, né, acaba ali molhando a cama toda noite, ou pelo menos uma vez por semana? E o idoso também, sempre faz aquele xixi, sempre molha a cama. Tem até que usar fralda às vezes, tá? O que pode acontecer? Quais são as características, os problemas físicos? Vamos primeiro entender esse tipo de comportamento, tá? Então, enurese, lembrando, hábito de fazer o xixi na cama durante o sono. Tá legal? Na classificação internacional de doenças, né, a CID-10, que eu sempre passo para vocês, a enurese é o código F98. Então, F98 é a característica da enurese. Isso aqui é só por... não é nenhuma curiosidade, né? Eu passo para vocês entenderem que na classificação internacional de doenças tem o código da doença aí, enurese, F98. Tá bom? Olha só, a enurese ela vai ser diagnosticada quando vocês começarem a observar alguns hábitos. Então, por isso que é importante, principalmente quem for babá aí, quem for cuidar de criança. Então, tá percebendo que a criança está tendo alguns hábitos diferentes? Vamos entender quais hábitos são esses para poder dar aí um certo diagnóstico de enurese, tá?
Pelo menos 2 vezes por mês. Aquela criança que faz o xixi na cama pelo menos 2 vezes por mês. Tudo bem que tem criança que faz quase todo dia, ou 2, 3 vezes por semana, mas está dentro de pelo menos 2 vezes por mês, já pode pensar que, olha, ela pode sofrer de enurese. Essa criança ela pode ter enurese, está aí desenvolvendo a enurese. O que mais? A partir dos 6 anos de idade. Tudo bem que até os 6 anos de idade, a criança é normal ela fazer xixi, tá? Ela faz xixi mesmo, às vezes aquele medo de ir no banheiro. Mas, a partir dos 6 anos de idade, a criança já começa a controlar esse xixi. Ela começa a perceber. Tá com aquela vontade, mas consegue segurar. Agora, a partir dos 6 anos, se ela continua fazendo esse xixi na cama, já é uma questão de ficar observando para ver se não é uma enurese, tá? Então, aí, a partir dos 6 anos de idade. E também pode acometer aí jovens, adultos e até idosos. Por isso que eu falei, né? A partir dos 6 anos de idade. Mas pode acontecer com jovens, né? De 15 anos de idade, 20 anos de idade, os adultos e também os idosos. Então não tem uma faixa etária, é de 6 anos adiante. Tá? Tem gente que faz xixi na cama, tem gente da minha idade, com 34 anos, que faz xixi na cama sim. Isso não é porque ela está fazendo por medo, porque não quer levantar na cama, porque tem um bicho-papão lá no banheiro. Não é isso. Tá? Ela está fazendo porque ela tem um problema. E isso tem que ser observado. Tá legal? Isso tem que ser observado e tem que ser tratado. Certo? Então, enurese para vocês aí, pelo menos 2 vezes por mês, a partir dos 6 anos de idade, e também pode acometer jovens, adultos e idosos. Beleza? Vou passar aqui. Quais são as causas? O que pode causar a enurese? Tá? Vamos ver. Olha só, uma das principais características é o retardo da maturação dos esfíncteres. Esfíncteres é quando é uma região, por exemplo, a região anal. É um esfíncter, tá? A gente consegue comprimir ele para segurar, por exemplo, a vontade de fazer cocô, tá? O xixi é a mesma coisa. Tem como quando a gente segura o xixi, né? A gente tá com vontade de fazer xixi e segura, a gente aperta o esfíncter, tá? Que é tipo um anel que prende ali a saída da uretra. Então o xixi não sai. Então, nesse caso, é um retardo na maturação desses esfíncteres. Pode ser que o esfíncter não esteja completamente desenvolvido, ou eu não consigo fazer o movimento de segurar ele. Então, o xixi acaba escapando. A pessoa não consegue segurar a urina. Então, pode ser um retardo na maturação dos esfíncteres. Quem vai dar esse diagnóstico é o médico. Aí é um urologista, tá legal? Então, o médico urologista ele vai fazer certos exames, né? Às vezes algum exame de imagem, tudo, para ver essa questão do retardo da maturação dos esfíncteres. Isso pode ser uma causa, tá bom? O que mais? A baixa concentração de hormônios antidiuréticos. Então, existem hormônios no corpo aí antidiuréticos, tá legal? Essa baixa concentração de hormônio faz com que a pessoa ela possa produzir mais urina. Se ela produz mais urina, porque a urina nada mais, nada menos é do que a parte do sangue que foi filtrada e eliminada. Tanto que a urina de vocês, até pouco tempo atrás, estava no sangue. Toda a urina que vocês vão fazer xixi no banheiro, ela estava no sangue. O sangue é filtrado no rim, tá? Ele volta puro para a corrente sanguínea, ele volta filtrado, novo, né? E a urina que estava no sangue vai para a bexiga para depois ser eliminada. Então, nesse caso, a pessoa pode produzir sim mais urina pela alta taxa de filtração glomerular que a gente chama no rim. Então, o rim trabalha mais nesse caso. Então, existem hormônios que fazem esse trabalho, que estimulam o rim a estar filtrando mais sangue. Então, nesse caso, a baixa concentração, né, de hormônios aí antidiuréticos vai favorecer ainda mais essa filtração do rim. E aí ele vai filtrar mais, vai produzir mais urina, e nesse caso a pessoa vai ter uma alta concentração dessa urina na bexiga e vai ficar apertada toda hora e vai fazer o xixi, tá? Aumento da produção de urina durante a noite é o resultado dessa baixa concentração de hormônios antidiuréticos, tá? Então, nesse caso aí, durante a noite, a criança dorme muito tempo. Ou a pessoa também, ela vai dormir aí 10 horas, 8 horas, 12 horas, não sei. Mas ela está produzindo urina durante a noite, porque o rim não para de funcionar. É de dia e de noite. Sempre, constantemente, ele está produzindo urina.
Então, nesse caso, aumenta durante a noite. À noite mesmo, a bexiga enche e ela vai ser esvaziada ali na cama. Né? A pessoa vai fazer o xixizinho na cama. Então, algumas causas para vocês terem como ideias aí, tá? Isso tudo para enurese, beleza? Só que a enurese, ela causa um problema mais grave ainda, que se for ver, é mais grave que a própria doença, tá? Que é a enurese. É que essa patologia, ela vai acometer muito o psicológico da pessoa. Então, olha só essa criança aí, ó, tá? Olha só, tal patologia acomete seriamente o desenvolvimento da criança devido a efeitos negativos sobre a convivência com outras crianças e com a própria família. Então, a família ela pode julgar muito a criança. Os amiguinhos na escola podem ficar sabendo que está acontecendo isso, porque essa criança também, às vezes, na escola, na creche, né? Tudo bem que 6 anos de idade, né? Acima de 6 anos de idade, mas na escolinha, alguém fica sabendo, ou ela pode propriamente fazer o xixi na hora da aula, tá? Isso não acontece geralmente só no sono, pode acontecer com ela acordada também. E aí vai ser aquele fator de brincadeira por parte dos amiguinhos da escola. Então essa criança ela vai estar aí com o psicológico muito afetado. Olha só, ela vai começar a causar ali, isso vai começar a causar nela insegurança, o medo constante de ser aí zoado, né, que a gente fala, mas ser aí até maltratado às vezes psicologicamente. A autoestima vai lá embaixo, tá? Ela pode começar a desenvolver agressividade, dependendo da criança, do jeito dela, tudo, ela vai ter a ser mais agressiva, porque ela entende que ela tem esse problema, mas ela não aceita. Então, nesse caso, ela pode ser mais agressiva. Então, os problemas comportamentais vão aparecer sim, tá? Então, pelo menos a minha opinião é que esses problemas psicológicos são mais graves que a própria enurese, tá? A enurese é um problema físico. Então, só que ela vai causar aí um problema psicológico maior. A criança pode não querer ir para a escola, ela não vai querer se relacionar com as crianças, com os amigos, tá? Um adulto, por exemplo, ele pode até passar vergonha no trabalho, ele pode não querer sair de casa, ele pode até perder o trabalho, tudo isso. Então, nesse caso, pode sim apresentar esses tipos de problemas psicológicos aí, tá? Traumas psicológicos, vamos falar dessa maneira. Então, insegurança, o medo, baixa autoestima, ela pode ser agressiva, os problemas comportamentais sempre vão acontecer. Então, pensar sempre nisso, não é julgar. A criança não está fazendo xixi na cama porque ela quer, é porque ela tem problema sim. A pessoa ela tem um problema sim, vocês viram aqui. A maturação dos esfíncteres, os hormônios, tá? Então, tudo isso pode ser fator aí de problemas perante a enurese. Beleza? Vamos lá. Qual que é o tratamento? O tratamento da enurese é o seguinte. Aí entra um pouco o papel do cuidador também, tá? Não vou falar qual é o papel do cuidador em si, vou falar daqui a pouco, mas aqui também ajuda bastante o cuidador a estar desenvolvendo com a família um tratamento aí bacana para a enurese, beleza? Evitar a ingestão de líquidos antes de dormir. Então, a pessoa que, vamos supor, criança, né, ali 6, 10 anos, ou adulto, idoso, beber muito líquido antes de dormir pode favorecer esse xixi na cama. Porque aí o rim vai trabalhar muito mais, né? Vocês viram isso? Então, a água propriamente vai para o sangue rapidamente é filtrado, a produção de urina é altamente feita ali, e ela vai encher a bexiga, ela vai fazer o xixi. Então, nesse caso, evitar essa ingestão de líquidos antes de dormir. Tá? Estipular até um horário, até tal horário você vai beber alguma coisa. Depois vamos evitar líquido, para que não favoreça essa questão aí da produção de urina. Evitar alimentos ácidos. Por quê? Alimento ácido, por exemplo, um alimento muito ácido aí. Um molho de tomate, por exemplo, é um alimento ácido. Então, nesse caso, nossa, professor, mas o alimento tem a ver na urina? Tem a ver na urina. A acidez. Então, quando esses alimentos são digeridos, muitas das partes dos nutrientes vão para o sangue, claro. E até mesmo os ácidos vão para o sangue. O sangue não pode ficar tão ácido assim. Então, ele precisa despejar fora essa acidez. E vai despejar na urina. Então, o corpo correndo, né, para eliminar essa acidez, vai fazer a pessoa fazer xixi mais rápido. Então, alimentos ácidos, tá? Não evitar esse tipo de alimento, porque o próprio alimento favorece a produção alta aí de urina, porque o corpo precisa jogar fora essa acidez rapidamente. Tá legal? Não utilizar fraldas. Então, dependendo até ali, por exemplo, 5, 6 anos de idade, tem criança que usa fralda ainda.
Se a mãe ou o pai acostuma muito essa questão de usar fralda, a criança, no psicológico dela, ela entende que ela tem ali um dispositivo que ela pode fazer xixi a hora que ela quer. Então, não utilizar fraldas. Tudo bem, não vai tirar de um dia para o outro. É muito difícil. Mas quanto mais eu acostumo a criança a usar fralda, mais o psicológico dela vai estar acostumada a isso. Ela pode fazer xixi à vontade, a hora que ela quiser. Quando eu tiro a fralda, ela entende que, não, agora eu preciso ir ao banheiro, tá? Então, esse hábito de sempre usar fralda, acostuma o psicológico da criança. Ela sempre vai fazer xixi na fralda, porque tem ali a fraldinha, não tem perigo nenhum, tá? Então, tirar aos poucos. E existem medicamentos que vão reduzir aí a questão da produção de urina. Existem medicamentos, tá? Que reduzem um pouco a produção de urina, seguram um pouco a função do rim, tá? Então, nesse caso, também podem haver medicamentos, mas aqui é somente médico urologista que vai poder receitar. Beleza? Entenderam um pouquinho de enurese? Muito bem. E a encoprese? A encoprese é a incontinência fecal. Aqui é diferente da urina, que já vai para as fezes. É a característica repetida da incontinência fecal, tá? Em locais inadequados. Pode ser na roupa ou até mesmo no chão. É quando a pessoa ela não entende que precisa ir ao vaso sanitário, tá? Ela faz na roupa ou ela faz simplesmente ali no chão. Então também existe a encoprese, certo? Então, do mesmo jeito da enurese, que é a urina, a encoprese com as fezes. É uma incontinência fecal, também classificada na CID-10 como F98.1. F98 sozinha é a enurese. F98.1 é a encoprese. Tá? Tem aí uma subclassificação, vamos falar assim, mas é a encoprese. Tá legal? As causas da encoprese são várias. Isso aqui atinge até mesmo adulto, beleza? Ingestão de pouco líquido tem tudo a ver com a questão da encoprese, certo? Alimentação inadequada. Então, dependendo da alimentação, aí a pessoa ela vai ter a necessidade de defecar mais rapidamente. Os medicamentos, muito uso de medicamento também favorece. Então, tem pessoa que toma muito medicamento e aí, praticamente, o organismo da pessoa vai tentar eliminar o máximo possível de resíduo. Pode ser líquido através da urina, pode ser sólido através das fezes. Tá legal? Então, os medicamentos também podem ser uma causa aí de encoprese. Eventos estressantes. Olha como é que o psicológico manda no corpo de novo, hein? Eventos estressantes, dependendo da característica da pessoa, ela também pode ter essa incontinência fecal. Ela pode ter aquela dor de barriga e não aguentar segurar e fazer em algum lugar, na roupa mesmo, tá? E o medo do vaso sanitário. Então, assim, tem criança que tem medo do vaso sanitário. Eu já vi casos assim, né? Tipo assim, a criança não levanta à noite, às vezes, para ir no vaso sanitário. A criança tem medo, né, daquele formato do vaso, porque é um formato feio. Então, tem gente que acha que é um monstro, o banheiro é um monstro. Então, tem criança, sim, que tem esse problema psicológico, tá? Então, essas são as causas da encoprese, algumas delas, tá? Então, sempre ficar atento a esses tipos de característica. Vocês podem sim trabalhar com pacientes com encoprese e enurese também. Então, é mais fácil de ver, porque a pessoa vai fazer o xixi na cama, vai fazer o cocô na roupa, tá legal? Então, isso a gente precisa entender o porquê que está acontecendo. Por exemplo, idoso. Vocês vão ver que idoso faz muito, né, muito cocô na roupa, sim, na fralda. Por devido à questão dos medicamentos. Ele toma muito medicamento, um acamado, por exemplo. Então, muito medicamento pode causar essa incontinência fecal, tá? Então, a ingestão de pouco líquido também ajuda bastante, certo? Lógico, um idoso não vai ter medo do vaso sanitário. Ele não vai estar passando por eventos muito estressantes, talvez, mas a questão dos medicamentos. A alimentação inadequada? Talvez não, porque pode ser que o idoso está sendo bem alimentado. Mas, olha só, ingestão de pouco líquido, dependendo que o médico falar, ó, não pode beber muito líquido. E aí? Isso também favorece na eliminação rápida de fezes, tá certo? E medicamento também. Então, vocês entenderem como que funciona mais ou menos aí as causas da encoprese, tá? Vou passar aqui. A encoprese pode ser diagnosticada observando outros hábitos também, assim como a enurese. Olha só, pelo menos uma vez por mês, por pelo menos 3 meses seguidos.
A criança, o adulto ali, né, o idoso, fez cocô na roupa pelo menos uma vez no mês, por 3 meses seguidos, já é questão aí de entender que ela não está conseguindo segurar essas fezes, está tendo incontinência fecal. Tá? Pelo menos 3 vezes, por 3 meses seguidos, todo mês ela está fazendo na roupa. Opa, o que pode estar acontecendo? Né? O que mais? Aqui, a idade superior a 4 anos. Então, a partir dos 4 anos de idade, a criança automaticamente já deveria segurar essas fezes, certo? Até chegar no banheiro, fazer na fralda, tudo mais. Mas pode ser que com 6, 10, né? Depende, adulto, idoso, ela não consegue segurar. Então, idade superior a 4 anos. E também, olha só, não deve ocorrer apenas por efeitos fisiológicos, como bebida ou alimentação. Então, o que isso significa? Por exemplo, a pessoa comeu alguma coisa ou bebeu alguma coisa, tá? Igual eu falei na questão da alimentação. Não é somente isso, tá? Pode ser uma questão psicológica, como os traumas psicológicos que eu falei. Então, algum evento estressante que pode ter acontecido, certo? Então, olha só, não deve ocorrer apenas por efeitos fisiológicos, como bebida ou alimentação. A pessoa às vezes não comeu nada, não bebeu nada e tá ali, né, fazendo o cocô fora do vaso sanitário, etc. Ah, mas como que ela fez se ela não comeu? Não, estou falando o seguinte, né? A questão de já ter fezes guardadas ali no intestino, vamos colocar assim. Então, nesse caso aqui, não apenas ocorrer por efeito de bebida ou alimentação. Ela pode simplesmente, do nada, estar fazendo cocô ali, não querendo ir no banheiro, fazendo na roupa, tá? Ou no chão, nesse tipo de característica, certo? Muito bem. O melhor tratamento para a encoprese é a paciência e o apoio, tá bom? Aqui vai entrar também uma questão médica, óbvio. Mas a paciência com essa criança, com esse idoso, o apoio é fundamental. Aqui entra um pouco da psicologia, vocês já tiveram aula de psicologia. Então, isso aqui é fundamental. Se eu critico, se eu julgo, né, se eu maltrato, por exemplo, isso pode ser uma coisa ruim. Isso vai ser uma coisa ruim. Então a criança ela já tem um problema, o adulto, o idoso, já tem um problema sério ali de estar segurando ali a questão da urina, das fezes. Então, está segurando não, está urinando, defecando sempre. Então, isso é um problema físico. Só que o psicológico dela precisa ser muito bem trabalhado, tá? Para que isso não ocorra. Então, a paciência e o apoio sempre. Papel do cuidador, são vários. Olha que coisa interessante, tá? Alguns detalhes que vão fazer total diferença. Deixar a luz do banheiro acesa. Então vocês estão aí, por exemplo, cuidando de criança, né? E à noite ali, a criança quer fazer xixi, né? Ou quer fazer cocô, por exemplo. Ela precisa ir no vaso sanitário. Então, se eu deixo a luz do banheiro acesa, ela não precisa ter medo do escuro. Eu deixo acesa, ela vai saber o caminho, vai entrar no banheiro às vezes. Ela vai encarar isso. Se a casa fica toda escura, fica difícil para ela ir no banheiro, né? Ou se não, um idoso. Então, o idoso às vezes tem dificuldade de locomoção, né? Então, ele precisa de barra de apoio até chegar no banheiro. Ele pode cair. Se está tudo escuro, como é que ele vai enxergar? Como é que ele vai enxergar essas barras? Como é que ele vai enxergar o caminho até chegar no banheiro? Às vezes tem um corredor longo, ou às vezes, né, não está achando o banheiro, a porta do banheiro está fechada. Deixa a luz do banheiro acesa. Ele vai entender que ali está o banheiro, é fácil de chegar, tá? Vai ter um guia para ele chegar lá. Então, isso é um detalhe. Olha um detalhe básico, gente, deixar a luz acesa. Isso tira o medo da criança, isso tira a dificuldade do idoso. Ele não vai precisar fazer na fralda, a criança não vai precisar fazer na cama. Ela pode encarar ali o banheiro, tá? É um detalhe. O que mais? Quarto com suíte. Isso quando a casa tiver quarto com suíte. Então, tá, por exemplo, tá cuidando do idoso, tem um quarto com suíte, ele tá dormindo no outro quarto que não tem suíte, tenta conversar com a família. Ó, a gente pode trocar o Samuel de quarto aqui, porque ele pode estar sofrendo de ecoprese, anurese, então eu precisava que um banheiro ficasse mais perto, mais acessível. Pode ser que vocês consigam, tá? Às vezes não, dependendo da casa não tem suíte, então paciência. Mas nesse caso, um quarto com suíte. O que mais? Cuidado na utilização de fraldas, acabei de falar. Então, ficar usando muita fralda, aí acostuma o psicológico da criança, até mesmo do idoso. Então, ele pode fazer à vontade, não é assim. É tentar tirar aos poucos para ela entender que ela precisa ir no banheiro, certo?
Atividade recreativa. Vocês podem ver que a atividade está em todas as aulas. Então, a atividade ajuda muito, porque o organismo funciona melhor. O organismo da pessoa vai trabalhar melhor, vai estar podendo ali liberar hormônio, vai estar podendo gastar um pouco mais de energia. Então, atividades recreativas auxiliam bastante. Tá? O que mais? A dieta adequada. Então, uma boa alimentação. Então, por exemplo, chocolate demais favorece ali uma diarreia, se for ver. Né? Fezes pastosas, líquidas. Então, isso ajuda bastante, tá bom? Uma boa dieta. Isso aqui entra a equipe multidisciplinar em cima com a questão do nutricionista, saber o que pode dar para comer, o que não pode. Né? Leite demais pode favorecer pessoas a terem aí a encoprese mais alta, né? Assim, a encoprese mais constante, porque o leite, né, ele é mais fácil de digerir. Dependendo do caso, a pessoa pode fazer, né, fezes mais amolecidas, tem tudo isso, tá? Então, ela não vai segurar, ela vai ter incontinência fecal, ela vai fazer na roupa. Então, isso aqui são algumas características para vocês como papel do cuidador, tá bom? Bom, pessoal, a aulinha de hoje era mais isso daqui para vocês, né? Olha aqui, ó, falei um pouquinho sobre o significado da encoprese e enurese, os tratamentos, né, as principais causas e o tratamento e o papel do cuidador. No livro de vocês vai estar falando um pouquinho mais sobre isso. É porque, como eu dou essa aula aqui presencial, eu costumo fazer algumas dinâmicas em sala de aula. Então, a parte teórica é mais isso aqui mesmo. Mas deem uma boa lida no livro, tá? Capítulo 5, que vocês vão entender mais a fundo ali. E qualquer dúvida aí, entre em contato comigo, tá bom? Muito bem. Eu vou tirar o compartilhamento de tela aqui. Muito bem. Vou ativar o som de vocês. Cada um ativa o som de vocês aí. Quem quer perguntar alguma coisa, fica à vontade. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Tem algum paciente que vocês já cuidam aí, que tem esse tipo de problema? Não, meu não tem não. Tem não? Tem sorte. Não, graças a Deus. Porque assim, o cuidador, dependendo do caso, ele vai ter que fazer a limpeza, trocar a fralda, né? Então, a encoprese e enurese é uma coisa assim que muitos cuidadores falam: eu vou ter que trocar fralda, eu vou ter que limpar o cocô, eu vou ter que lidar com aquela pessoa que faz xixi direto. Dependendo do caso, sim. Tá? Então, a pessoa ela vai ter esse tipo de problema, sim, e vocês têm que estar preparados a isso. Tá? Alguma dúvida? Mais alguém? Quer perguntar alguma coisa? Eu queria saber uma coisa, assim, não é dúvida sobre a teoria, vamos dizer, Sim. mas sobre a técnica de, assim, que trocar uma criança é fácil. Como que a gente faz com um adulto, um idoso, assim? Deve ter também uma técnica, assim, uma pessoa acamada, assim, um jeito certo. É que eu nunca fiz com adulto, então não tenho ideia. Ô, Esmeralda, realmente tem sim uma técnica correta, né? Isso vocês vão até fazer em aula prática quando vocês forem voltar. É certeza que o professor de vocês vai passar isso. Mas, por exemplo, existe a maneira correta de virar um idoso ou um adulto, por exemplo, né? Então, como virar essa pessoa? A questão da troca da fralda, né? Se ela estiver usando fralda, por exemplo. Então, realmente, a criança é fácil, você consegue levantar ela, consegue levantar as perninhas. Um idoso, um adulto já é mais difícil um pouco, ele é mais pesado. Mas virar esse idoso, fazer a limpeza lateral, a limpeza sempre é feita lateralmente. Então você vira o idoso, vira o adulto, tá? Faz a limpeza, depois você vira ele para o outro lado. Por isso que a questão da cama também ter grade, aí entra naquela aula de segurança do paciente, tá? A cama tem grade, aí nesse caso ele não vai ter perigo de cair, perigo de tombar. Então você limpa de um lado, vira, limpa também de outro. tem que trocar. É que quando está acamado também, você tem que trocar a cama também ao mesmo tempo, né? Que nem no hospital, o pessoal, assim, que você não vai colocar uma fralda limpa com a cama toda suja. Exatamente. Aí também tem a questão de... A questão, a sua dúvida era como trocar isso, né? Também tem a questão de parear camas. Geralmente, quem sofre de encoprese e enurese, o médico orienta no quarto haver duas camas. Porque ele fez xixi numa, então beleza, eu preciso trocar ele e trocar a cama. Então aí você vai parear as camas, vai passar ele para outra cama, e como que você passa esse paciente para outra cama? Você gira ele. Tá? Você tem que girar ele mesmo, né? Fazer ele rolar ali.
Então a cama tem que estar na mesma altura. Aí você pega aquele colchão lá, vai pôr lá no sol, vai limpar tudo, ele tá com o colchão novo. Então, geralmente, é assim que funciona. Então, como é que você troca um paciente de cama? Você gira ele. Só que aí tem toda a técnica correta, né? Porque você não vai jogar ele, vai sair girando lá, ele pode cair. Então, tudo isso o professor com certeza vai ter que fazer com vocês aí na escola, tá? Para vocês fazerem essas práticas. Quando vocês, eu não sei em Rio Preto, né, se vai ter esse tipo de atividade. Fazer uma visita num lar, fazer uma visita, às vezes, num asilo, e ver como que os funcionários estão fazendo. Aí vocês vão entender como é que funciona, tá? Então, às vezes, ver na prática auxilia muito vocês a estarem fazendo. Sim, uma coisa importante é usar vendo... luva. Pode falar. Sim, claro, né? Que vendo, eu acho assim, explica mais do que 1000 palavras, né? Exatamente. Então, assim, pena que eu não tenho como mostrar aqui. Mas quando vocês forem ter aula presencial, aí vocês, né, vão pegar a maca lá, fazer tudo bonitinho, para vocês verem como troca a questão aí do leito do paciente, tá? Tá, olha. Beleza? Mais alguma dúvida? Ninguém? Tranquilo? Então tá bom. Vou ativar aqui. Bom, pessoal, então era isso, né? Eu quis passar mais uma parte teórica para vocês, aí o conteúdo teórico desse capítulo. Lembrando que quando vocês retornarem às aulas presenciais, vocês vão ter práticas, né? Cobrem o professor de vocês aí para as práticas presenciais, tá? Para vocês aprenderem mesmo ali a mão na massa, beleza? E qualquer dúvida que vocês tiverem aí do conteúdo, pergunta para mim lá no grupo. Fiquem à vontade, pode perguntar, pode mandar áudio. Fiquem com dúvida não. Muita gente aí pergunta, muita gente não pergunta. Não fiquem com dúvidas, tá? Vocês estão fazendo um curso aí muito importante. Entendam o paciente de vocês. Entendam a doença, a característica da doença que está cometendo o paciente de vocês. É muito mais fácil de trabalhar. Então, quando vocês entendem o paciente, vocês vão ter mais facilidade em estar trabalhando com ele, tá? Ou com ela. Então, não fiquem com dúvidas, tá bom? Leiam o livro, façam o formulário. Não fica só com a aula aqui, não. A aula do curso é só com o professor Bruno na quarta. Não, vocês têm o livro. Vocês podem buscar muita coisa na internet, tá? Então, procurem. Conhecimento a gente tem que buscar. Se a gente não busca o conhecimento, a gente não aprende. Tá legal? Não é só porque está tendo aula online que está aprendendo, não. Vocês têm outras formas de aprender também. Então, busquem esse conhecimento. Utilizem o professor de vocês. Mandem dúvidas. Utilizem a escola de vocês. Está com dúvida, vai lá, pergunta. Tá bom? Fica aí a minha dica para todos vocês aí. Semana que vem, mais uma aulinha para vocês aí, beleza? E qualquer coisa estamos à disposição. Respondam o formulário, vou mandar agora no grupo para vocês responderem. E qualquer dúvida estamos aí à disposição, beleza? Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus, até semana que vem. Bom restinho de semana aí. E semana que vem mais uma aulinha para todos. Um beijo, tchau, tchau.